Você sabe qual é a altura da construção mais alta que o homem já fez? Finalizado em 2010, o arranha-céu Burj Khalifa, localizado em Dubai, tem 830 metros de altura e recebeu bastante destaque nos últimos anos. Mas a coroa de prédio mais alto do mundo não vai ficar em Dubai por muito mais tempo. Tanto um prédio em Jeddah, na Arábia Saudita, quanto outro em Basra, no Iraque, já foram planejados para ultrapassar Burj Khalifa e chegar à marca de 1 km de altura. Na verdade, a Jeddah Tower até começou a ser construída em 2013, mas a obra foi interrompida em 2018 e atualmente a construção não voltou a todo vapor, fazendo com que a estrutura atual do prédio tenha somente um quarto de sua altura planejada no momento. Mas a pergunta que fica é: existe um limite para a altura desses arranha-céus? Para tentar responder essa pergunta, vamos revisitar construções famosas ao longo da história. Para isso, haverá dois vídeos. Agora, no primeiro vídeo, vamos começar vendo construções da antiguidade e caminhar em ordem cronológica até a era dos arranha-céus. Aproveita agora para dar aquele like e se inscrever no canal. A vontade do ser humano de fazer construções grandiosas não é algo recente. Quando falamos de construções famosas da antiguidade, as pirâmides do Egito são com certeza uma das mais famosas. A altura dessa maravilha do mundo antigo é 139 metros atualmente, e estima-se que ela era 8 metros mais alta originalmente. Depois de aproximadamente 4.000 anos, as pirâmides continuam a existir, resistindo aos fortes ventos do Saara. Isso foi possível por conta de suas espessas paredes e do fato da base das pirâmides ser aproximadamente do mesmo tamanho que a altura delas, tornando-as bastante resistentes. Com motivações religiosas e com tecnologia básica comparada à atual, as pirâmides do Egito são uma das primeiras tentativas da humanidade de alcançar o céu. Similarmente, o Faraó de Alexandria, que é outra maravilha do mundo antigo, tinha uma altura similar à da pirâmide, mas, diferente das pirâmides, o Faraó foi construído por motivos econômicos e durou muito menos tempo, já que foi destruído por 3 terremotos na Idade Média. Podemos atribuir essa falta de resistência para o fato do Faraó ser muito mais esguio que as pirâmides, diminuindo a resistência trazida pela sua base. Avançando mais no tempo, chegando na Idade Média, conseguimos observar a evolução das técnicas de construção por meio das catedrais. Até o século XI, as catedrais eram razoavelmente baixas. No século XII em diante, com o desenvolvimento da arquitetura gótica e depois renascentista, as catedrais começaram a ser mais altas e ter as características que as fazem tão famosas. Na França, no século XII, por exemplo, o uso do arco em ogiva, da abóbada em cruzaria e do arco botante permitiram que o peso do teto da igreja passasse a ser melhor distribuído entre seus pilares, permitindo assim que a construção fosse mais resistente e pudesse ser mais alta, resistindo à força dos ventos. Antes de continuar, vamos entender o básico de como o ar e o vento podem causar uma estrutura a cair. A primeira coisa que precisamos deixar claro é que os efeitos do vento são bastante imprevisíveis e até com a tecnologia atual não conseguem ser totalmente desvendados e previstos. Contudo, conseguimos fazer algumas generalizações. Uma característica dos ventos é que, quanto mais alto ele está, mais rápido ele tende a ser. Sem contar que as alturas mais altas tendem a ter menos turbulências quando comparadas às alturas mais baixas. Por turbulência, eu estou me referindo a ventos indo em diferentes direções. O fato de que os ventos são mais rápidos e normalmente concentrados na mesma direção em regiões mais distantes do chão faz com que isso se torne um problema para construir edifícios altos. Outra característica das forças geradas por ventos é que elas nem sempre se aplicam linearmente a uma estrutura. Em vários casos, as forças derivadas do vento forçam a torção da estrutura. Essa influência do vento é muito mais perceptível em pontes, mas mesmo assim, prédios podem sofrer consequências por conta disso. Vale destacar que as organizações estruturais que resistem à torção de uma melhor maneira nem sempre são boas em resistir a ventos de uma direção só. Portanto, edifícios devem utilizar diversos tipos de estruturas para resistir aos ventos. As características de cada região também afetam a força e a velocidade dos ventos. Dependendo das barreiras que o vento tem em cada local, a altura na qual ele terá sua velocidade máxima varia. Em alto mar, por exemplo, os ventos alcançam sua velocidade máxima em uma altura bastante baixa, principalmente quando comparamos ao vento em centros urbanos, já que os diversos prédios servem como barreiras para o vento, desacelerando-o. Então,
Um centro urbano cheio de prédios altos se torna um lugar bastante propício para se construir um arranha-céu. Durante os últimos séculos, engenheiros têm criado diferentes métodos para minimizar o efeito dos ventos em estruturas altas. Para observar isso, vamos ver a evolução dos arranha-céus ao longo do tempo. Há divergências em relação a qual é o primeiro arranha-céu da história, pois houveram diversas interpretações durante a história do que é um arranha-céu. Atualmente, por exemplo, o prédio precisa ter 40 andares ou 150 metros para ser considerado um arranha-céu, mas em 1880, um prédio de 10 a 20 andares já era considerado comum. A maioria dos especialistas consideram o Home Insurance Building, construído em Chicago em 1885, como o primeiro arranha-céu da história. Tendo 42 metros, ele não é nada grande comparado aos prédios de hoje em dia, mas ele foi o primeiro de vários prédios altos construídos no fim do século XIX, em Chicago e Nova York. Já que esse grupo de prédios dessa época é considerado como os primeiros arranha-céus da história, o primeiro construído entre eles seria o primeiro de todos os tempos. Chicago proibiu arranha-céus no ano de 1892, fazendo com que Nova York liderasse o mundo na construção de prédios. Um destaque, por exemplo, é o edifício Woolworth. Finalizado em 1913, o edifício tem 241 metros e somente há pouco tempo saiu das listas dos 50 prédios mais altos dos Estados Unidos. 18 anos depois do edifício Woolworth, um dos arranha-céus mais famosos de todos os tempos foi construído. Com 443 metros, o Empire State Building se tornou o prédio mais alto do mundo e continuou sendo o prédio mais alto do mundo por 40 anos. Por conta do uso de estruturas metálicas em grandes quantidades, o que não era possível antes do século XX pela baixa oferta do material, o arranha-céu conseguiu resistir a pressões laterais como nenhuma estrutura tinha conseguido antes. Isso possibilitou que o prédio tivesse a altura que tem. Um exemplo que mostra a grande resistência da estrutura ocorreu em julho de 1945. Um militar pilotando um avião que carregava bombas errou sua trajetória e se chocou contra o andar 79 do prédio. Infelizmente, 14 pessoas morreram. De qualquer jeito, pequenos reparos foram feitos e o prédio foi reaberto 2 dias depois. Há várias curiosidades e fatos impressionantes sobre o Empire State Building. Os números relacionados a ele são astronômicos, como as 57 mil toneladas de metal usadas para construir as milhares de colunas e barras que sustentam o prédio. Isso mostra que o prédio era bastante pesado, algo que, como vamos ver no próximo vídeo, prédios mais recentes evitam. Vale também destacar que uma das razões pela qual o prédio está em pé até hoje é o fato da mão de obra ter feito um trabalho quase perfeito. Os quase 3.400 trabalhadores que diariamente trabalharam na obra construíram o prédio em um ritmo absurdo e sem cometer nenhum erro. Foram 4 andares e meio construídos a cada semana, um ritmo que é muito difícil de igualar. Um fato curioso é que o Empire State Building somente tem o formato que tem por conta de leis de Nova York da época, que exigiam que prédios deixassem passar luz para as ruas, e para isso não podiam ter a mesma altura na base e no topo se fossem muito altos. Coincidentemente, o prédio que foi feito somente para alcançar o céu se tornou também um símbolo de beleza em sua arquitetura. Nesse vídeo, começamos na Antiguidade e chegamos ao meio do século XX, sem contar que nos aprofundamos um pouco mais no comportamento dos ventos. No próximo vídeo, vamos continuar onde paramos, analisando também quais são as possibilidades para o futuro dos arranha-céus. Te vejo lá.